Quero chamar o Arbex e perguntar para o Arbex. Arbex, vai ter consequências internacionais ao mesmo tempo em que o Tarcísio tenta dar o seu próprio golpe em Brasília? Boa noite, meu caro. Tudo bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu que E esse agradeço. julgamento? Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra. A gente que Espero agradece. que o pessoal que está acompanhando a gente aproveite alguma coisa da nossa conversa. Bom, Ô Pedro, o negócio é o seguinte: eu não entendo absolutamente nada de direito. Uhum. Direito não é a minha praia. Aliás, eu não entendo o que os advogados falam. Eu acho que não é. Eu desconfio que não é para entender, não, Arbex. Eles falam um idioma muito estranho, que tem alguma semelhança com o português, Mas meio longe. mas eu não consigo entender. E é de propósito isso, né? Quer dizer, Claro, essa linguagem é para manter mesmo longe. o povão numa relação de subordinação em relação aos saberes do, Uhum. do, do direito, né? Então, o que é um paradoxo, porque se é direito, deve ser direito ao alcance de todo mundo, né? Agora, Sim, como é que é direito se só está ao alcance de meia dúzia de iluminados que falam um idioma que ninguém entende? Quer dizer, negócio meio exato. esquisito. Mas, enfim, eu não vou me atrever aqui a entrar no mérito das argumentações que foram apresentadas, porque eu não entendo, não sei o que os caras estão Uhum. falando. Agora, eu entendo o suficiente para ver, em primeiro lugar, um absurdo, né? Quer dizer, os caras. Eu acho fascinante, porque não tem um caminhão de prova, tem 1000 caminhões de prova. E Sim. o advogado vai lá, quando ele acaba de falar, você Você fica com absolve o dó, cara, né? você tira a roupa do corpo e dá pro cara. Assim. É Ele uma parece. conversa Aqueles fascinante. milicos parecem todos coitadinhos, né? Então, tá todo Inofensivos. mundo preocupado com as instituições, não sei o que e tal. Bom, isso é a profissão dos caras. É. Agora, tem uma observação que eu quero fazer, que eu estou vendo pouca gente prestar atenção nisso, Hum, que eu acho que é aquilo que, do meu ponto de vista, é o mais significativo dessa história toda, que é o seguinte: nós estamos vivendo um duplo paradoxo. uhum, O primeiro paradoxo que nós estamos vivendo é o paradoxo brasileiro, uhum, em que você tem um país, um estado, que é o Estado brasileiro, sim, que para nós a ideia de Estado de Direito sempre foi uma ideia muito abstrata. Se sim. tem um país onde a ideia de Estado de Direito nunca emplacou, o Brasil. Uhum, Até porque nós somos herdeiros de 488 anos de escravidão, na minha opinião, de 380 anos de escravidão, sim. e, na minha opinião, 500, porque, na minha opinião, a escravidão não foi abolida no Brasil até hoje. Quer dizer, não foi completamente abolida até hoje. Uhum, Então, num país onde reina a extrema desigualdade social, um racismo desenfreado, uma matança da juventude negra nas periferias das grandes cidades, como ocorre no Brasil há décadas. uhum. Chamar isso de Estado de Direito é uma brincadeira, né? Quer dizer, é uma gozação. Aqui a É, letra da lei sempre valeu para quem tem dinheiro. É sim. aquela coisa do Estado, o Estado patrimonialista, né? Quem tem patrimônio manda no Estado. Isso sempre foi a história brasileira. E, no entanto, eis aqui o paradoxo, é um país que está fazendo valer o Estado de Direito Sim. contra figuras importantíssimas, um ex-presidente, generais, enfim, aquilo que constitui uma parte da a elite patrimonialista brasileira. Os caras estão sendo julgados, provavelmente vão ser condenados, Uhum, e isso é uma situação inédita no Brasil. Quer dizer, uma coisa. A gente sempre citava a Argentina, né, como um exemplo positivo uhum, de como a Argentina julgou os generais da ditadura.
E o Brasil nunca fez isso. E a gente, uma boa parte dos brasileiros, acreditava que isso nunca seria possível. E está sendo possível. Quer dizer, é uma coisa assim que extrapola os casos específicos de cada um dos réus e dá uma dimensão para esse assunto todo, que é uma dimensão histórica. Eu acho que nós não podemos perder isso de vista. O segundo paradoxo é o contrário. Estados Unidos. Você tem um país que provavelmente são, e se dizem, a mais antiga democracia do mundo, uma constituição que foi lá elaborada no século XVIII e sofreu pouquíssimas modificações. Eles se orgulham de terem sido o Estado que criaram o sistema de checks and balances, poder executivo, legislativo, judiciário, um vigiando o outro, para não deixar nenhum deles exceder o poder. E isso teve uma estabilidade que percorreu toda a história dos Estados Unidos. E justamente lá nos Estados Unidos hoje tem tudo, menos Estado de Direito. Acabou o Estado de Direito nos Estados Unidos. Se você considerar a primeira emenda, por exemplo, que é a coisa que eles mais se orgulhavam, que garante a liberdade de expressão, etc. e tal, isso acabou. Basta ver o que o Trump está fazendo nas universidades. E, e se você for masoquista, você pode fazer um teste. Vai lá para os Estados Unidos com um véu, um lenço Da Palestina. palestino e tenta entrar. Não vai conseguir, mas nem a pau. Não, vai preso. Vai Vai preso na preso. hora. Vai E se preso. for imigrante ilegal, deportado, né? Nossa, não precisa nem ser ilegal. Pode ser Só nascido nos imigrante. Estados Unidos. Vai o equilíbrio entre os poderes. O Trump tá pouco se lixando para a sentença da corte. Os juízes emitem uma sentença, ele está pouco se lixando. Ele não dá a mínima. E, aliás, outro dia ele comentando aquilo que ele está fazendo em Washington, que é botando o exército para policiar as ruas de Washington, coisa que também é inédita nos Estados Unidos. Outro dia ele disse claramente assim, que muita gente está contente com aquilo que ele está fazendo, que precisa ter poderes de ditador para fazer aquilo que ele está fazendo, e muita gente está pedindo para ele ser ditador. Ele falou isso. Muita gente está pedindo para ser ditador, para limpar as ruas e não sei o quê, e piripororó. E, finalmente, aquilo que acabou de acontecer na Venezuela. Quer dizer, os Estados Unidos atingiram com míssil um barquinho de pesca, alegando que os caras que estavam lá no barquinho de pesca eram narcotraficantes. Mesmo que fossem narcotraficantes, você não sai por aí jogando míssil em narcotraficantes. Não, Se você acha que os caras, se tem que você ter acha que os inteligência, caras, né? se você acha que os caras são narcotraficantes, você vai, captura os caras, leva para Uhum. julgamento, consegue provas, etc. e tal, e faz aplicar a lei. Não foi isso que aconteceu. Então, que os Estados Unidos estão fazendo o quê? Eles estão ignorando o Estado de Direito dentro dos Estados Unidos e estão ignorando o direito internacional. Então, olha o paradoxo que nós estamos vivendo. No Brasil, onde nunca houve Estado de Direito, agora a lei está sendo aplicada, respeitada e sendo exposta para a nação e para o mundo inteiro. Os Estados Unidos, que sempre se vangloriaram de serem um modelo de Estado de Direito, está completamente ignorando a sua própria história, está jogando no lixo a sua própria história. Quais são as consequências internacionais disso daí? São consequências importantíssimas. Porque o Brasil, ao se portar como um Estado de Direito, que respeita o cumprimento da lei e que está expondo uma parte da sua elite escravista, patrimonialista, aos rigores da lei, o Brasil está se alinhando com a imensa maioria dos estados do mundo, essa imensa maioria dos estados do mundo, que está sendo atacada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, como a gente pode ver o que está acontecendo, por exemplo, em Gaza. Quer dizer, então isso coloca o Brasil numa espécie de lugar privilegiado, como um estado em que o sul global pode se mirar para dizer o seguinte: olha,
existem alternativas dentro dos marcos institucionais para fazer a política, para punir aqueles que querem dar golpe, para fazer valer a lei, e o Brasil está fazendo isso. Quer dizer, isso aí tem uma consequência séria para o Brasil. Apesar de ser muito boa, mas é séria, porque isso daí fortalece o antagonismo que existe entre o banditismo do governo Trump, o banditismo daqueles que estão associados ao governo Trump. Você acabou de falar do Eduardo Bolsonaro, não sei o que, Piriporó. O banditismo dessa gente que quer destruir o Estado de Direito e o Brasil. Quer dizer, existe um antagonismo crescente, uma fossa crescente entre essas facções em luta, sendo que aquilo que o Trump alimenta é a extrema-direita, não só no Brasil como no mundo. Quer dizer, isso daí, eu acho que esse julgamento ele reforça a ideia de que, mais do que nunca, o Brasil deve se associar muito mais profundamente aos BRICS, à nova Rota da Seda, à China, ao Sul Global, inclusive para poder fazer frente ao banditismo mafioso dos Estados Unidos, da Casa Branca, da CIA, do FBI e dos seus associados que tentam fazer no Brasil uma sabotagem, um golpe, para impedir que o Estado de Direito vigore aqui no Brasil. Essa é a leitura que eu faço desse processo todo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.